Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Elias Cruz e hoje estaremos falando sobre o segundo reinado aqui no Brasil. Pedro de Alcântara foi conduzido ao trono com apenas 14 anos de idade. A imagem do novo imperador coroado como Dom Pedro II seria difundida como símbolo de um Estado centralizado. Na visão predominante das elites da época, o Estado teria como principal tarefa preservar a unidade política do país e garantir a estabilidade social. Avaliando a situação social daquela época, entendemos que a coroação de Dom Pedro II representava perspectivas de manutenção dos privilégios dos grupos que haviam dominado o cenário político e econômico brasileiro até então. Esses grupos acreditavam que o imperador reuniria forças para liquidar as rebeliões provinciais, submetendo revoltosos e descontentes à ordem pública do império. Desse modo, Dom Pedro II exerceria o poder apoiado principalmente por grupos sociais representantes da grande agricultura e do grande comércio. Os grupos políticos dos liberais moderados dividiram-se, por volta de 1837, em duas alas, regressistas e progressistas, que formaram a partir de 1840 dois partidos políticos. De um lado estava o Partido Conservador, constituído pelos regressistas e apelidado de Saquarema, e do outro havia o Partido Liberal, formado pelos progressistas e chamado de Luzia. Esses dois partidos dominaram o cenário político do Segundo Reinado. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, o Partido Conservador era uma aliança em que predominavam representantes de proprietários rurais, burocratas do serviço público e grandes comerciantes. Já o Partido Liberal reunia principalmente profissionais liberais urbanos e proprietários rurais que produziam para o mercado interno ou de áreas de colonização mais recente. Embora esses partidos não tivessem profundas divergências ideológicas entre os conservadores, predominava a defesa de um governo imperial forte e centralizado, enquanto entre os liberais havia uma tendência mais favorável à descentralização, concedendo-se na certa autonomia às províncias. No entanto, quando estavam no governo, liberais e conservadores não apresentavam atitudes muito diferentes. Por isso, em meados do século XIX, era comum nas conversas políticas dizer-se que não havia mais nada parecido com um Saquarema, conservador, do que um Luzia, um liberal, no poder. Em 1847, com a criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros, teve início o parlamentarismo, no segundo reinado. Como primeiro-ministro, esse presidente era encarregado de organizar e chefiar o gabinete do governo. Como o poder moderador não havia sido extinto, o imperador podia impor o gabinete de sua preferência. Essa prerrogativa contrariava os princípios do parlamentarismo, sistema em que o poder legislativo é que detém a maior influência na formação dos governos e o monarca reina, mas não governa. Por isso, historiadores consideram que a experiência parlamentarista do Brasil foi um parlamentarismo às avessas. Durante todo o segundo reinado, houve 36 gabinetes ministeriais do governo, 21 liberais e 15 conservadores. Os conservadores, no entanto, permaneceram 10 anos a mais no poder, pois realizavam uma política mais de acordo com a autoridade centralizadora do império. Diante desse jogo político, a Revolta Praeira foi a última grande rebelião provincial. Em meados do século XIX, a produção de açúcar era uma das mais importantes atividades econômicas pernambucanas. No entanto, quase todos os engenhos de cana-de-açúcar da região pertenciam a algumas poucas famílias. Assim, o poder político e econômico de Pernambuco era controlado pela oligarquia rural e pelos comerciantes portugueses. Considerável parte da população urbana vivia em dificuldades econômicas e insatisfeita com a dominância política local. Em 1842, dissidentes do Partido Liberal Pernambucano formaram o Partido da Praia. Seus líderes eram ricos proprietários rurais que não pertenciam à aristocracia fundiária tradicional. Não participavam dos acordos políticos entre os liberais e conservadores para ocupar os principais cargos da província. Insatisfeitos com essa exclusão do jogo de poder, acabariam unindo-se mais tarde a liberais exaltados que defendiam propostas mais radicais, como combate à desigualdade social na província. As ideias dos membros do Partido da Praia, chamado de praieiros, eram expressas por meio do jornal Diário Novo, cuja sede ficava na Rua da Praia, na cidade do Recife, daí o nome do partido. Com a nomeação de um gabinete liberal no Rio de Janeiro em 1844, foi designado presidente de Pernambuco um aliado dos praeiros, Antônio Pinto Chichor da Gama, homem não comprometido com a oligarquia proprietária de engenhos,
e nem com os comerciantes portugueses. Assim, durante seu mandato, os liberais praiedos conseguiram chegar ao poder. Em 1848, porém, um novo gabinete conservador assumiu o governo do Império e demitiu Chichor da Gama. Não aceitando a indicação feita pelos conservadores para a presidência da província, os praieres iniciaram um movimento que ficou conhecido como Revolta ou Revolução Praieira. A luta armada entre os revoltosos praieres e as tropas imperiais não chegou a durar um ano. Sem recursos militares, pois contavam apenas com 2.000 homens, os praieres não resistiram à repressão imperial. Com a derrota dos praieres, chegava-se ao fim esse conjunto de revoltas que acompanharam e sucederam o movimento de independência do Brasil. Sufocadas as tendências separatistas, as elites sociais e políticas, em conjunto com o governo do Império, consolidaram a construção de um Estado centralizado. Preservaram assim a unidade territorial do país. Historiadores consideram que a segunda metade do século XIX foi marcada por certa modernização do país, vinculada basicamente ao crescimento da produção e exportação de café, a fim da importação de escravos à promoção da atividade industrial. A produção do café superou a de todos os demais produtos agrícolas, como açúcar, tabaco, algodão e cacau. O café tornou-se então o principal produto da economia brasileira. Os cafezais expandiram-se pelo sudeste brasileiro, e o centro econômico do país deslocou-se das antigas áreas agrícolas do Nordeste para essa região. Nas fazendas de café da província de São Paulo, o trabalho escravo foi sendo substituído lentamente pelo trabalho assalariado, com predomínio de imigrantes europeus, italianos, alemães e outros imigrantes. Parte do dinheiro obtido com a exportação do café foi aplicado na industrialização do país. Surgiram inicialmente indústrias de produtos alimentícios, de vestuário, de madeireiras, entre outras. O café foi introduzido no Brasil provavelmente em 1727, mas a princípio era um produto sem grande valor comercial, utilizado como bebida destinada apenas ao consumo local. Entretanto, a partir do século XIX, o hábito de beber café alcançou grande popularidade na Europa e nos Estados Unidos, fazendo crescer o consumo internacional do produto. Assim, com o cenário internacional favorável e a disponibilidade interna de recursos para expandir a produção, o Brasil tornou-se em pouco tempo o principal produtor mundial de café, condição que no Império se manteve de 1830 até o final do século XIX. Os lucros gerados pela exportação do café possibilitaram a recuperação econômica do Brasil, que tinha suas finanças abaladas desde o período da independência, devido à queda das exportações agrícolas e à dívida externa, entre outros fatores. Desde a independência, o governo brasileiro era pressionado pelo governo inglês para que pudesse pôr fim ao tráfico negreiro. Em 1831, uma lei do Império estabelecia que os escravos importados a partir dessa data fossem considerados livres. Entretanto, essa lei de 1831 não foi cumprida, mesmo com toda a pressão dos sucessivos governos ingleses. Assim, os traficantes mantiveram o comércio de escravos com o governo brasileiro durante praticamente mais de 2 décadas. Depois de tanta pressão, a Inglaterra finalmente conseguiu que o governo de Dom Pedro II promulgasse em 4 de setembro de 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada no Brasil de africanos traficados e autorizava a expulsão dos traficantes. A partir de então, o comércio de escravos importados foi duramente reprimido pelas autoridades brasileiras. Escravos de regiões como o Nordeste do país, produtores de cana-de-açúcar, a partir depois da Lei de Eusébio de Queiroz, passaram a ser vendidos para regiões do Centro-Sul em expansão econômica, como as áreas cafeiras de São Paulo. No mesmo ano em que, pela Lei Eusébio de Queiroz, foi extinto o comércio de escravos africanos para o Brasil, também foi aprovada a Lei de Terras. Essa lei estabelecia que, apesar da imensidão do território, o meio normal de adquirir a propriedade da terra era a compra e não mais a posse, a ocupação da área. A nova norma instalava-se precisamente nessa fase de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, quando as populações que iam conquistando a liberdade mais necessitavam de terra para se instalar e trabalhar, a fim de conseguir o seu sustento. Em outras palavras, a Lei de Terras contribuiu para preservar o domínio patrimonial dos velhos fazendeiros, os únicos que, de modo geral, tinham recursos financeiros e poder para satisfazer a nova legislação, podendo, portanto, manter e aumentar seus latifúndios. Essa lei também dificultou a desconcentração da propriedade da terra em nosso país, questão que persiste até os dias atuais. As grandes somas de dinheiro resultantes das exportações de café não foram aplicadas apenas na expansão da própria cafeicultura.
Em certa medida, também financiaram a instalação de indústrias e a modernização de algumas cidades brasileiras, principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo. Todas essas mudanças repercutiram no desenvolvimento urbano e econômico do país, propiciando a expansão dos setores de serviços, comércio e indústria. No entanto, cabe ressaltar que essas transformações não beneficiaram igualmente todas as regiões do Brasil. Como a expansão do café, o crescimento das cidades e a industrialização ocorreram principalmente na região sudeste. Foi esta a grande favorecida pelo desenvolvimento socioeconômico desse período. Por outro lado, o crescimento dos setores industrial e de serviços não foi suficiente para renovar de modo amplo e profundo a face tradicional de nossa economia, que ainda se apoiava no latifúndio e na agricultura de exportação. Apesar dos avanços, a Lei da Terra, promulgada em 1850, acabou reafirmando a sociedade latifundiária brasileira e a exclusão social da maioria da população. Além desses aspectos sociais, econômicos e políticos, o Brasil também passou por alguns conflitos ao longo do Segundo Reinado. O principal desses conflitos externos, foi a Guerra do Paraguai. O episódio que deu início à Guerra com o Paraguai foi o aprisionamento pelo governo paraguaio do navio brasileiro Marquês de Olinda em novembro de 1864. Na ocasião, a embarcação navegava pelo rio Paraguai com destino à província do Mato Grosso. Esse aprisionamento foi ordenado pelo presidente paraguaio Solano Lopes em represália à invasão brasileira ao Uruguai, com a consequente deposição de Aguirre, seu aliado, na guerra contra Aguirre. Como desdobramento do episódio anterior, os governos do Brasil e do Paraguai romperam relações diplomáticas e as hostilidades militares tiveram início. Nessa guerra houve primeiro o avanço das forças paraguaias. Elas invadiram a província brasileira do Mato Grosso, em dezembro de 1864, e a província argentina de Corrientes, em abril de 1865. Com o objetivo de atingir o Rio Grande do Sul e chegar ao Uruguai, a Argentina e o Uruguai acabaram apoiando o Brasil contra esse avanço paraguai e formaram a chamada Tríplice Aliança. As causas da Guerra do Paraguai foram interpretadas por alguns historiadores como Leon Palmer, não apenas como reação aos arroubos autoritários de Solano Lopes, mas também como repulsa ao modelo de desenvolvimento autônomo adotado pelo Paraguai. Essa interpretação histórica leva em consideração que o modelo de desenvolvimento paraguai contrariava os interesses gerais dos capitalistas ingleses, que preferiam ver os países da região como fornecedores de matérias-primas e consumidores de seus produtos industrializados. Desse modo, segundo essa interpretação, supôs que a Inglaterra tenha favorecido a luta da Tríplice Aliança contra o Paraguai e lucrado com a guerra. No entanto, esses estudos mais recentes sobre a Guerra do Paraguai, como os do historiador Francisco Doratiotto, consideram incorreto atribuir aos interesses ingleses a razão principal sobre o advento do conflito. Essas novas interpretações históricas enfatizam as motivações geopolíticas específicas dos países beligerantes como as mais importantes causas da guerra. No caso do governo brasileiro, um dos objetivos era preservar a livre navegação pelo rio Paraguai, garantindo a comunicação marítimo-fluvial entre a província do Mato Grosso e outras áreas do Brasil. No Brasil, o conflito produziu efeitos que contribuíram para o descontentamento de diversos setores da sociedade brasileira e para a crise do Segundo Reinado. Entre esses efeitos, houve um aumento da dívida externa brasileira, em que as finanças do país foram fortemente abaladas em razão dos gastos com a guerra. Por isso, o governo do Brasil passou a depender cada vez mais dos empréstimos obtidos com banqueiros da Inglaterra, aumentando sua dívida externa. E outro grande efeito foi o fortalecimento do Exército como instituição, pois depois da guerra, e com a vitória brasileira da Tríplice Aliança, o governo viu-se fortalecido dentro do Exército e passou a desempenhar um papel político, demonstrando simpatia pela causa republicana e posicionando-se contra a escravidão no Brasil. Isso se explica de certa forma porque a maior parte das tropas brasileiras era composta de escravos negros e homens livres e pobres. Após a Guerra do Paraguai, a resistência negra que sempre havia existido no país somou-se à campanha abolicionista, isto é, a campanha pela libertação dos escravos. O governo brasileiro promulgou ao longo do período da campanha abolicionista duas leis que emanciparam parcelas da população escrava no país. A Lei do Ventre Livre de 1871 declarava livre todos os nascidos de mãe escrava a partir da data da promulgação. Na prática, essa lei teve efeitos perversos, pois os donos de escravos também se sentiam liberados na obrigação de alimentar os filhos de escravas, que seriam livres. Supõe-se que isso tenha agravado o descaso com essas crianças, refletindo no aumento da mortalidade entre elas, segundo alguns estudos históricos.
A lei permitia ainda que os escravos, conseguindo dinheiro suficiente, comprassem a própria liberdade, a sua alforria. Outra lei desse período foi a Lei dos Sexagenários, de 1885, que declarava livres os escravos com mais de 65 anos. Na prática, essa lei teve pouco alcance, devido ao pequeno número de escravos que conseguiam chegar a essa idade. Ela beneficiou mais os donos de escravos que se viram liberados da obrigação de sustentá-los. Essas leis que não puderam pôr fim à escravidão permitiram aos senhores de escravos ganhar tempo e adiar ao máximo a abolição definitiva. Foi somente em 13 de maio de 1888 que a escravidão foi extinta no Brasil, com a promulgação da Lei Áurea pela princesa Isabel. Ela era a regente do Império na época, substituindo seu pai Dom Pedro II, que estava na Europa em tratamento de saúde. Apesar da conquista, a situação social dos negros após a abolição continuou extremamente difícil. Poucos possuíam bens ou dinheiro para poder trabalhar por conta própria ou com condições de obter um emprego melhor. Assim, sem receber qualquer ajuda do governo, boa parte dos negros continuaram nas fazendas onde haviam trabalhado até então como escravos e não passaram a ser tratados como cidadãos livres. Tudo isso contribuiu para a crise do Império, entre outros fatores, em que o movimento republicano, os conflitos do governo imperial com a igreja e o exército, e principalmente por conta do processo abolicionista, fizeram com que as camadas sociais mais altas ficassem satisfeitas com o governo existente e ajudassem os militares, apoiassem os militares para proclamarem a República em 1889. Enfim, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Curta o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar ele, para que a disciplina de História se torne um tanto mais relevante no nosso país. Valeu!